Tu tem que pensar o que te faz bem. Porque por vezes a gente acha que comprar a próxima coisa é o que vai determinar eu ser feliz. Eu não gosto então de fazer isso, a Jéssica disse que eu tenho que eliminar as coisas que eu não gosto da minha vida. Não, tem coisas que são necessárias, que vão exigir um esforço, que vão exigir um desconforto, mas que elas precisam ser feitas. Não existe razão sem emoção, não existe emoção sem razão. Nós somos uma simbiose entre essas duas coisas. Nós vivemos fases nas nossas vidas e a gente não pode querer ultrapassar fases. Comprar tempo te torna mais feliz porque reduz o teu estresse. E se o dinheiro não tá te trazendo felicidade, é porque tu tá gastando da maneira errada. Existe aquela velha dúvida, né? Será que dinheiro traz felicidade? E eu já falei sobre vários episódios aqui, 2 na realidade, sobre esse tema. É um tema que eu particularmente gosto. Eu trabalhei com satisfação global de vida, bem-estar financeiro, tanto na minha dissertação de mestrado quanto na minha tese de doutorado. São temas que realmente me chamam a atenção, porque tem um impacto nas nossas vidas diretamente, né? Mas mesmo tendo evoluído muito em relação a esses temas e hoje a gente entendendo que sim, dinheiro traz mais felicidade, mas que ele é apenas uma variável, que a felicidade é um fator multifatorial, né? Várias coisas vão nos deixar felizes. Não é porque eu tô com dinheiro, mas eu tenho problema com as minhas relações que eu vou ser feliz. Então, eu tenho que ter dinheiro e ter boas relações. Só um exemplo, né? Então a gente tem que perceber que o dinheiro é só um fator que vai estar influenciando na nossa felicidade. E aí, a partir dessa discussão, a gente pode gerar uma outra discussão, que é assim, tá, se dinheiro traz felicidade, é um dos fatores que, quando se avalia, a gente consegue entender que sim, altera a perspectiva da pessoa em termos de condições de qualidade de vida, de atender suas necessidades, seus desejos, se o dinheiro propicia tudo isso, por que tem pessoas que têm muito dinheiro, mas ainda assim são infelizes? O que eu posso fazer com o meu dinheiro que vai me tornar mais feliz? E aí tem uma baita pesquisa, assim, não uma, né, mas um campo de pesquisa gigantesco que busca entender o que a gente pode fazer com o nosso dinheiro que verdadeiramente vai nos fazer feliz. Tem um artigo, inclusive, que fala que se você não é mais feliz com dinheiro, significa que você está gastando da forma errada. Então, eu acho que é um título bem interessante para introduzir essa discussão. Já falei sobre esses tópicos dentro dos artigos referentes à felicidade e dinheiro, só que não tinha discutido a fundo os temas inerentes ao que fazer com dinheiro para sermos mais felizes, né? Então, o objetivo desse podcast é exatamente esse. O que a gente precisa fazer com o nosso dinheiro para sermos verdadeiramente felizes, assim, para que a gente possa tirar o melhor proveito do dinheiro, para que ele não seja simplesmente um mecanismo de troca, mas que ele propicie uma maior felicidade, uma maior satisfação de vida, um maior bem-estar, que no final das contas é o que todos nós buscamos, né? Então, esse episódio, ele tem este objetivo, mapear o que eu preciso fazer com o meu dinheiro para ser mais feliz. E por vezes é interessante dizer que tem coisas que não precisa necessariamente de dinheiro e que são comprovadas que podem trazer mais felicidade. Então eu vou trazer, tem várias coisas que a teoria já está estudando, mas eu vou trazer as 3 principais, que são quais são os 3 aspectos em que, se eu colocar o meu dinheiro, isso vai me trazer mais felicidade do que se eu fizer outras coisas. Então nós vamos falar e discutir aí sobre esses 3 aspectos. Quais são essas 3 coisas que, se eu colocar o dinheiro, eu vou me sentir muito bem, eu vou me fazer muito feliz? E então, a gente direcionar o nosso comportamento para essas coisas para nos sentirmos mais felizes. Esse é o objetivo, né? Que você consiga sair daqui sabendo assim, nossa, então, entre escolher A ou B, eu vou escolher A, porque a Jéssica disse lá que isso me faria mais feliz. E foi comprovado cientificamente e tal, então acredito no que diz lá, vou fazer a escolha do A ao invés do B. É a contribuição prática do episódio de hoje, né? O que eu preciso fazer com o meu dinheiro? Se eu estou entre uma escolha A ou B, eu vou escolher aquela que vai me trazer melhor felicidade, maior felicidade. E é isso que eu quero que tu saia daqui com esta clareza. O que fazer com o seu dinheiro para que o seu dinheiro propicie uma vida melhor para você, uma vida com mais satisfação, uma vida mais feliz. Quando eu falo feliz, não é o termo técnico, né? Feliz significa afeto positivo e afeto negativo. Ou seja, eu vou
apresentar mais momentos em que eu tô rindo, eu tô me divertindo, eu tô me sentindo bem, e eu vou apresentar menores momentos que eu estou com tristeza, com raiva, com ansiedade, chorando. Então, sempre que eu falo feliz, feliz é um termo coloquial, mas na realidade eu tô me relacionando, né? Eu tô me referindo a esses aspectos de afeto positivo e afeto negativo. Então, é isso que nós queremos, rir mais e chorar menos, né, no final das contas. Então, esse é o tema do episódio de hoje. Quero que tu saia daqui com essa clareza prática do que fazer com o teu dinheiro quando tu estiveres diante de escolhas e que as tuas escolhas te propiciem esse melhor bem-estar, essa melhor felicidade, certo? Enfim, sem mais delongas, né, antes de ir para a discussão do tema em si, seja muito bem-vindo ao nosso 45º episódio do podcast Mais que Finanças, podcast em que a gente fala muito mais do que números, nós falamos sobre comportamento financeiro. Meu nome é Jéssica Câmpara, sou doutora em Finanças Comportamentais. Toda terça-feira às 19 horas estou aqui no YouTube, Spotify, trazendo um episódio novo em que eu pego o que há de mais novo na ciência de finanças comportamentais, simplifico e trago aqui para que a gente possa aplicar nas nossas vidas. Espero que mais uma vez nesse episódio tu possa se apropriar desses conhecimentos, aplicar na sua vida e fazer com que o dinheiro te propicie uma vida melhor, uma melhor qualidade de vida, uma vida mais feliz. Enfim, agora sim, sem mais delongas, vamos entender quais são esses 3 aspectos, né? Onde que eu devo colocar meu dinheiro que realmente vai fazer com que eu me sinta mais feliz. E uma coisa importante de dizer antes de introduzir os 3 aspectos é que para cada pessoa isso vai ser individual, obviamente existe uma robustez muito grande das pesquisas em relação à validação desses 3 aspectos que eu vou trazer aqui. Foram muitas e muitas e muitas pesquisas que realmente demonstraram que elas são válidas, essas coisas, mas, obviamente, existe a nossa individualidade, né? Então, pode ser que tu tenha que adequar algumas coisas que eu vou falar aqui para a tua realidade e propriamente para as tuas condições. Então, nem 8 nem 80, né? Vamos sempre tentar ter esse olhar, essa flexibilidade cognitiva para entender e para readequar o que eu estou falando aqui ao nosso próprio contexto, até porque a maior parte das pesquisas elas são realizadas nos Estados Unidos, as que eu vou falar aqui hoje, né, Estados Unidos, Holanda, Dinamarca, então vários outros países que não o nosso próprio Brasil, então tem um contexto diferente que a gente tem que fazer esse entendimento. Enfim, começando, né, então são 3 aspectos aos quais vale a pena nós investirmos o nosso dinheiro que nos tornaremos mais felizes. O primeiro são experiências. Se você estiver entre uma escolha de comprar algo ou vivenciar uma experiência, opte sempre por vivenciar uma experiência. De todos que eu vou falar, esse é o que tem mais estudos que comprovam que as experiências elas geram uma maior felicidade do que propriamente comprar coisas. E aí tem vários e vários motivos pelos quais isso acontece. E eu acho que é interessante, né, a gente pensando do ponto de vista prático, assim, por que comprar coisas me gera menor felicidade do que viver experiências? E aí vamos pensar de uma forma bem prática mesmo. Nesse eu não vou falar sobre os experimentos em si, mas vou tentar trazer bem para a nossa realidade, porque eu acho que é uma coisa que a gente consegue aplicar fácil no nosso dia a dia e que por vezes faz com que a gente tenha e desperte um melhor sentimento. Pensa só, tu tem um dinheiro e tu até gostaria de trocar de telefone, mas também tá surgindo aí uma oportunidade de tu viajar para algum lugar que tu gosta muito e que tem um contexto histórico naquele lugar ou uma coisa que tu gosta muito naquela cidade que tu quer conhecer. Vou te dar um exemplo. Quando fazia a faculdade, né, já fazem alguns anos isso, nós íamos para São Paulo todo ano num evento científico chamado CEMEAD e todos os anos nós íamos para lá. Sempre que eu ia para lá, eu fazia um rancho de compras. Não sei de que região você é, né? Mas eu, naquela época, morava em Santa Maria, hoje eu moro em Florianópolis. E São Paulo sempre teve opções de compra, ainda mais para uma jovem, né, que estava na faculdade, que tinha uma bolsa, não muitos recursos financeiros. Então, assim, ir para São Paulo fazer compras era o auge, né? E aí eu fazia compras, então eu fazia um caixinha durante vários meses antes, para que quando eu fosse para São Paulo, eu pudesse comprar as roupas que eu queria.
No meio dessas viagens, eu também fazia experiências. Então, assim, foi nessas viagens que eu conheci a B3, que é a Bolsa de Valores. Eu fui no Jardim Ibirapuera, que é lindo, né? É um lugar muito bonito, tem um museu, a casa é muito legal mesmo de ir lá conhecer. Fui também no Parque Ibirapuera, no Jardim, Jardim Ibirapuera é ótimo, né? No Parque Ibirapuera, no Jardim Ipiranga. Ó, minha cabeça tá maravilhosa. E eu dizendo que eu lembro de tudo. Não, mas o que eu quero mostrar é o seguinte, que eu sempre que nós íamos viajar, nós intercalávamos, né? Um dia de compra e outros dias nós fazíamos essas questões assim que eram experiências, viver experiências. Então, ir no Jardim, não Ibirapuera, né? Era o Parque Ibirapuera, e no Jardim do Ipiranga, que tem lá o Museu do Ipiranga e tal. E eu gosto muito dessas coisas de história. Moral da história. Quando hoje, depois de 10 anos, eu lembro desses momentos, o que que é mais forte na minha lembrança? As coisas que eu comprei ou as experiências que eu vivi? As coisas que eu comprei, eu hoje em dia nem tenho nenhuma delas. Se eu abrir meu guarda-roupa, agora eu fiquei pensando assim, né? O que que eu tenho ainda que eu tenha comprado naquela época? Nada. Não tenho mais nenhuma roupa que eu tenha comprado naquela época, nenhum sapato. Realmente, eu doei tudo que eu havia comprado naquela época, né? Mas a lembrança de ter vivido aquelas experiências, assim, eu lembro até hoje. Tem fotos e eu olho, eu recordo as fotos. Tem lugares em São Paulo, né? A própria Paulista, que a criança, né? A adolescente ali, a jovem adulta, na realidade, né? Eu devia ter uns 19, 20 anos, mas a jovem adulta que era do interior olhava aquilo e se deslumbrava com aquele mundo. Então, essas lembranças, elas estão vívidas na minha memória. Mas as coisas que eu comprei, elas já não têm tanta importância. E aí eu te convido a fazer uma reflexão parecida com essa, assim, tenta pensar em coisas que tu compraste e depois tenta pensar em experiências que tu viveu. E aí coloca numa balança e tenta perceber qual gasto de dinheiro faz com que hoje tu te sinta melhor quando tu lembra disso, das compras ou da experiência. Tu fica mais feliz ao pensar que tu comprou uma roupa que hoje nem tá mais no teu guarda-roupa, que tu não usa, que não faz mais sentido, ou de ter vivido aquela experiência, de ter conhecido um lugar legal, de ter estado em contato com histórias interessantes que contam a nossa origem, por exemplo, como um país, ou outras coisas que nem eu, que fui visitar a B3 também, né? A B3, para quem não conhece, em São Paulo, a Bolsa de Valores, né, no Brasil, hoje é em São Paulo, há muitos anos é em São Paulo, já teve no Rio, mas hoje só temos em São Paulo. Ela tem uma sala, né? Tu entra, tem a parte inicial ali, que tem a recepção e tal, e tu passa uma porta e tu vai entrar no saguão central. Esse saguão central, antigamente, as pessoas que negociavam ali na bolsa ficavam naquele leilão que a gente chamava, né? Que é as pessoas ficavam no telefone gritando, eu compro, eu vendo, eu não sei o quê. E hoje em dia é só várias e várias telas, assim, obviamente tudo automatizado. Quando eu fui, não era uma coisa completamente já estabelecida, digamos assim, né? Ainda estavam em desenvolvimento do que nós temos hoje da Bolsa de Valores brasileira, isso já fazem quase 10 anos. E eu me lembro muito, assim, dessa experiência de ir na bolsa e tal. Então, assim, por quê? Porque meu mundo, né, em finanças tem relação com isso. Então, eu lembro que aquilo me deslumbrou de certa forma e a gente participou de uma pequena palestra. Eu lembro daquela palestra, da sala cheia e aquilo tudo me instigando a seguir estudando, a seguir no caminho que eu estava percorrendo. Então, hoje, olhando para trás, eu percebo que muito mais importante do que as compras que eu fiz naquele momento, e naquele momento aquelas compras me geravam também uma satisfação, porque era, né, uma jovem adulta que estava indo para uma outra cidade fazer compras de roupas que ela tinha guardado dinheiro por vários períodos e tal, vários meses, então assim, me gerava uma satisfação. Mas, lembrando hoje, o que me recordo com um maior entusiasmo não são das compras, são das experiências que eu vivi ao longo daqueles anos. Como nós íamos todos os anos, né? Em cada ano eu ia visitar um lugar diferente e eu me lembro desses lugares que eu ia visitar. Então, o
que eu quero mostrar com isso, né? Que quando a gente compra coisas, naquele momento, aquela coisa, ela vai nos gerar um nível de felicidade, um nível de satisfação. Mas a curva de satisfação, ela cai muito rápido. Pensa assim, tu comprou um telefone, tá? E aí esse telefone tu comprou hoje. Daqui 2 anos, esse telefone que tu comprou hoje, ele já é antigo, ele já é obsoleto, ele já não... Nem sei se usam essa palavra obsoleta, né? A minha mãe usa muito essa palavra, obsoleto. Aí eu me adaptei a usá-la, que é uma coisa antiga, né? O telefone que tu compraste há 2 anos atrás, ele é obsoleto hoje. Então, assim, tu já não tem mais felicidade por ter aquele telefone. Tu já tá pensando que tu quer comprar um próximo. Agora, a viagem que tu fez, o show que tu foi, a experiência gastronômica que tu viveu com os teus amigos, alguma coisa assim que realmente foi uma experiência positiva, tu vai lembrar. E essa lembrança vai te gerar uma satisfação ainda intensa. Percebe? O que eu quero dizer com isso? Nós, quando compramos algo, até a gente fica feliz, mas rapidamente a curva cai. Quando nós vivemos uma experiência, é como se a nossa memória afetiva ela durasse mais tempo. E sempre que a gente revive aquele momento, a nossa memória afetiva também se potencializa e a gente volta a se sentir bem, a gente volta a reviver aquela experiência e isso gerar uma sensação de satisfação. Então é muito bacana viver experiências, porque do ponto de vista da nossa memória, a nossa memória ela registra mais. E o porquê que ela registra mais? Porque experiências têm um aspecto emocional maior. É como se a intensidade da experiência nas tuas emoções, elas ocupassem um lugar maior no teu cérebro do que a compra de um bem. Porque a compra de um bem, rapidamente, ela é esquecida. Aquela satisfação momentânea, rapidamente, ela cai, né? E aí tu não sente mais aquela mesma satisfação. E quando tu vive uma experiência, tu relembra aquilo e aquilo vai te gerando ainda mais satisfação, ainda mais satisfação. Então é muito legal quando nós estamos diante de duas escolhas que nós sempre optamos por escolher experiências. Claro que se tu tiveres condições de optar pelos dois, né? Ok e ótimo. Mas se tu tiver que optar entre um e o outro, opte sempre por experiências. Óbvio que tu não vai andar mulambento, né? Mulambenta, que a gente precisa de roupa, que é importante, como que nós nos apresentamos, nos lugares que nós vamos, e isso demanda um investimento em coisas, né? Roupas são coisas, mas sempre equilibrar, assim, eu vou comprar essas coisas, mas também eu vou viver essas experiências, eu vou viver essas coisas. E nesse aspecto, uma coisa que eu acho que é importante a gente dizer é que, num geral, sim, viver experiências geram mais satisfação do que comprar coisas, mas nós temos que respeitar traços de personalidade. Tu pega uma pessoa extremamente introvertida, que gosta mais de ficar em casa, que é mais neuroticista, né? E que não tem esse prazer tão grande na sociabilização, por vezes, dependendo da experiência, a experiência não vai trazer recordações tão legais. Então, a gente tem que entender, né, que tipo de experiência é coerente com o meu estilo de vida. Eu já contei aqui sobre um experimento que deram dinheiro para os jovens irem ou numa biblioteca ler um livro ou ir para um bar. E aí, dependendo do traço de personalidade, a pessoa que podia gastar o dinheiro no bar, mas era, por exemplo, mais introspectiva, ela ficava extremamente chateada e aquilo não gerava satisfação. Agora, essa mesma pessoa introvertida, se fosse para a biblioteca, ela se sentiria melhor. Então, percebe que os dois são experiências, um é ir para a biblioteca e outro é ir para um bar. Só que, dependendo da pessoa que está vivendo aquela experiência, a experiência vai ser vista como positiva ou negativa. Então, a gente tem que entender que não é qualquer experiência, mas a experiência que é coerente com o teu estilo de vida, com os teus traços de personalidade. Eu sempre deixo nas descrições dos vídeos o link para que tu possa fazer o testezinho de traços de personalidade. Se tu não fizeste ainda, te convido a fazer, porque daí tu vai ter essa clareza, assim, né? Qual é a minha personalidade? O que seria mais importante para mim, né?
E aí tu consegue ter essa distinção, assim, do que talvez para você investir dinheiro em um bar é legal, mas para uma outra pessoa investir na biblioteca é mais legal. Eu, por exemplo, não gosto de muvuca de gente, não gosto de ir a bar, não gosto de beber, não gosto de ambientes com bebida e fuzuê. Então, para o meu traço de personalidade, ir para esses lugares me geraria um desconforto. E para ir para uma biblioteca em que eu vou estudar quietinha, me faria mais feliz. São experiências. O que eu quero mostrar é que não é todas as experiências, mas são experiências coerentes com o teu perfil que vão te fazer feliz. E aí eu acho que vale a pena a gente perceber isso também, porque por vezes a gente pensa, né, e como eu iniciei falando, o dinheiro sim traz mais felicidade, ele é um dos aspectos fatores, entre os multifatores, dinheiro é um dos fatores que vai fazer com que tu seja mais feliz. Entretanto, nós podemos incorporar na nossa vida, no nosso dia a dia, coisas que não custam dinheiro e que vão nos fazer feliz. Exemplo, quando eu digo que é mais satisfatório, que vai te tornar mais feliz tu gastar com experiências do que com coisas, muitas experiências não custam dinheiro. Se tu mora numa cidade que tem um parque legal e no parque passear não custa dinheiro, e em alguns lugares, né, museus, algumas praças históricas, passear no centro histórico de uma cidade, buscar informações para entender o que aconteceu ali, qual é a história daquela região, se é o que tu gosta, né? Mais uma vez, lembrando, tem que ser coerente com o teu perfil. Isso não custa dinheiro. E é uma experiência que tu pode estar ali vivendo e que vai te gerar essa satisfação. Se tu mora que nem eu, né, numa cidade que tem praia, ir no mar, caminhar na beira do mar, escutar o barulho do mar, escutar o barulho dos pássaros, estar em contato com a natureza, viver essas experiências, fazer trilhas. Meu Deus, aqui em Florianópolis existem trilhas lindíssimas. São experiências e que não custa nada, a não ser uma bela dor nas pernas, né? Uma bela dor no corpo. O que é ótimo porque é movimento, é exercício e isso também faz bem. Então, assim, não custa dinheiro, sabe? E vai te fazer com que tu desfrute de um sentir-se bem. Eu acho que isso é importante. Uma coisa que eu sempre falo dentro das minhas mentorias e para todas as minhas clientes, tu tem que pensar o que te faz bem. Porque por vezes a gente acha que comprar a próxima coisa é o que vai determinar eu ser feliz, sabe? Então a gente fica assim, nossa, eu queria dinheiro para que eu comprasse aquela roupa, eu queria dinheiro para comprar aquele telefone, eu queria dinheiro para ter aquela casa. Quando na verdade tu tá sobrevalorizando, tem inclusive um estudo que mostra isso, né? Que nós, quando pensamos que ao alcançar um próximo nível de dinheiro nós nos tornaríamos mais felizes, nós sobrevalorizamos essa relação. O que eu quero dizer com isso? A gente acha que mais dinheiro vai nos fazer muito mais feliz. Ele nos faz mais feliz, porque ele nos propicia coisas, mas não tanto quanto a gente imagina. Por quê? Porque muitas vezes a gente se prende nessas questões achando que se nós comprarmos coisas, se nós termos coisas, isso é o que vai determinar a gente ser feliz. Quando, na verdade, se nós vivermos experiências, nós traremos essa sensação ainda melhor. Só que essas experiências, e aí é esse ponto que eu estava dizendo que eu falo com os meus clientes, é a gente saber o que nos faz feliz, sabe? Essa é uma pergunta que eu faço para todo mundo, assim, te coloca no centro da tua vida e pensa, o que te faz feliz? O que te dá aquele sentimento de plenitude, sabe? Aquele sentimento de que, assim, nossa, tô me sentindo tão bem e eu nem sei explicar direito o motivo, mas isso aqui me faz muito bem. Tu sabe o que te faz muito bem? Tu já parou para pensar nisso? O que no teu dia a dia, o que na tua vida te deixa com uma sensação de plenitude? Eu já parei várias vezes, porque esse exercício eu faço com as minhas clientes e eu peço para elas fazerem da seguinte forma. Tu pega 2 post-its, uma cor que tu não gosta e uma cor que tu gosta. Na cor que tu gosta, tu coloca tudo aquilo que tu faz e que tu te sente muito feliz. E que às vezes tu não tem nem explicação, tu só sente aquela coisa gostosa, sabe? Aquele calorzinho no coração, aquela coisa assim, ai, que gostoso fazer isso. Então, coloca nesse post-it.
E no post-it azul ou outro post-it de uma cor que tu não goste, tu coloca aquilo que tu não gosta de fazer. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Eu, Jéssica, adoro ler de manhã com calma, sabe assim? Acordei de manhã, faço meu chimarrão, como uma bela gaúcha, né? Faço meu chimarrão, pego um bom livro e sento para ler. Sem compromisso, assim, corrido, sabe? Tipo, eu tenho que sair correndo aqui agora. Não, eu vou pegar meu livro e vou ler com tranquilidade, com calma. Por isso que eu gosto de dormir cedo e acordar cedo, porque daí eu tenho esse tempo no início da manhã para ter essa paz de espírito. Isso me gera uma sensação muito boa, muda completamente meu dia. Ainda mais se eu leio alguma coisa que me instiga, sabe? Eu fico faceira. É exatamente essa sensação, assim, eu fico faceira por ter passado aquele momento ali lendo, sabe? Por outro lado, se tu me disseres assim, Jéssica, hoje em dia eu já excluí tantas coisas que não me faziam bem, que me irritavam, que é até difícil hoje em dia eu conseguir encontrar alguma coisa assim que me irrita. Mas, vou dar um exemplo simples que eu substituí, depois eu explico num próximo para aprofundar nesse exemplo. Mas uma coisa que eu não gosto de fazer é limpar a casa. Sempre fiz, porque eu não tinha condições de ter uma pessoa para me ajudar nisso. Então, durante muito tempo eu fiz, né? Hoje em dia não mais, mas durante muito tempo eu tinha que fazer e isso me irritava profundamente. Então, assim, se eu posso eliminar uma coisa que não me faz bem e potencializar uma coisa que me faz bem, isso vai me fazer com que a minha vida como um todo seja melhor. Só que eu preciso ter esse discernimento do que me faz bem e do que me faz mal, para daí organizar a minha vida a partir dessa perspectiva. A grande questão é que boa parte das pessoas, elas não param para pensar o que faz bem e o que faz mal. E aí eu vou te dizer assim, como é que tu pode identificar o que te faz mal? Quando tu fores fazer o teu post-it, escrever o teu post-it de coisas que te fazem mal, no sentido de que tu não gosta de fazer, percebe a tua irritabilidade. A tua irritabilidade vai ser o teu termômetro para te entender se aquilo te faz mal ou não. Se tu ficar irritada com aquela situação, pode saber que tu não gosta de fazer aquilo ali e que aquilo ali não é coerente com o teu estilo de vida. Claro, né? Sem ser uma criança mimada que, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo, eu não gosto de fazer aquilo, né? Nós somos adultos e tem coisas no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que nós temos que fazer mesmo não gostando. Eu não quero que tu seja extremista a esse ponto, né? No sentido de dizer assim, eu não gosto então de fazer isso, a Jéssica disse que eu tenho que eliminar as coisas que eu não gosto da minha vida. Não, tem coisas que são necessárias, que vão exigir um esforço, que vão exigir um desconforto, mas que elas precisam ser feitas. Não tem outro caminho, né? Então, tu vai ter que seguir fazendo aquilo. Não somos crianças mimadas para simplesmente fazer só aquilo que a gente gosta. Mas, num dia com 24 horas, tu não pode fazer desse dia 20 horas coisas que tu não gosta e 4 horas coisas que tu gosta, entendeu? Então, tu tem que potencializar as coisas que tu gosta e minimizar as coisas que tu não gosta. Entendendo que, em determinados momentos, tu vai ter que fazer mais coisas que tu não gosta, como eu fazia antes limpando a minha casa. Naquela fase era preciso. Mudei a condição, excluo isso aqui e reorganizo e me adapto. Eu tô dizendo tudo isso porque, por vezes, é difícil a gente conseguir tornar palpável o investimento em experiências que nos fazem bem, né? Porque se a gente não tem clareza do que nos faz bem, a gente sempre vai ter essa distorção achando que o que nos faz bem é comprar o próximo telefone, é comprar o próximo tênis, é comprar a próxima roupa, é comprar o próximo computador. E não é por aí muitas vezes. Só que tu só vai conseguir perceber que não é por aí quando tu olhar para dentro e entender o que te faz feliz, o que te faz bem. Quais são as experiências que podem te fazer bem? Como eu estava dizendo, uma experiência que pode me fazer bem é ler de manhã. Isso é uma experiência. Mas eu não gasto nada com essa experiência. Então eu posso potencializar coisas que não custam nada na minha vida pelo simples entendimento do que me faz bem. Entende a importância disso? E aí as coisas começam a ficar muito mais leves, começam a ficar muito mais claras, começam a ficar muito mais transparentes, e aí tu começa a ficar uma vida muito mais legal, muito mais leve. Porque tu começou a conhecer, a permitir entender o que é importante para ti. E aí tu vai escolher experiências que também sejam importantes para ti. Experiência de ler para mim é importante.
experiência de fazer cursos e imersões e estar com pessoas interessantes é importante. Essas viagens de ir nas cidades, conhecer os lugares, conhecer as histórias, isso é uma coisa que para mim é importante. Então eu vou identificando que experiências são importantes para mim. Eu adoro fazer trilhas, embora não pareça, mas eu adoro, eu acho muito legal, assim, e eu gosto de aventuras, trilhas com aventuras, sabe? Tipo, não gosto de uma trilha que é só caminhada normal no meio de um mato. Eu gosto de trilhas em que eu tenho uma adrenalina, assim. Por exemplo, uma trilha em que nós vamos andar na beira do mar, nas pedras, e que a gente vai passar alguma dificuldade. Eu acho aquilo incrível, assim, me gera uma sensação positiva. Então, eu entendi o que me gerava aquela sensação positiva e eu vou potencializar aqueles momentos na minha vida e isso vai me fazer melhor. Então, em suma, quando eu falo de experiências, está muito relacionado a isso, né? Viver coisas que te fazem bem. E o principal motivo pelo qual viver experiências trazem maior felicidade do que gastar com coisas é porque a intensidade emocional de viver experiências, a memória que tu tem dessas experiências, ela tem um prazo maior do que simplesmente comprar coisas. Existe um conceito quando a gente compra coisas que se chama adaptação hedônica. O que é isso? É o que eu tinha falado antes, só que agora com um conceito formal, né? Eu me adapto rápido a coisas. Pensa só, antigamente tu não poderia comer tal coisa e hoje tu pode. Aquela coisa que tu pode comer hoje já se tornou comum na tua vida, então aquilo já não te gera um mega prazer. O telefone que tu gostaria, tu já tens, então aquilo já não te gera um grande prazer. Isso é adaptação hedônica. É aquela frase mega clichê, né? Em que a gente se adapta rápido com as coisas boas. E é real, assim, a gente se adapta muito rápido com coisas boas. E aí aquilo começa a perder importância na nossa vida e a gente quer ir para um próximo nível. Então a gente está, quase que está sempre buscando, e daí nunca tô feliz. E as experiências não funcionam assim. Então, a adaptação hedônica das experiências, elas são muito menores. E aí isso faz com que elas também se tornem mais vívidas na nossa memória de uma forma mais positiva. Um outro aspecto interessante que torna as experiências mais interessantes do ponto de vista de satisfação é que quando a gente compra coisas, existe um problema no comprar coisas quando se vive em sociedade, e não, nós todos vivemos em sociedade, que há comparação. É muito fácil tu olhar para o teu vizinho, é muito fácil tu olhar para o teu colega de trabalho e ver assim, ele tem esse telefone, eu tenho esse telefone, aí ele tem essa roupa, eu tenho essa roupa, aí ele comprou tal coisa e eu não tenho condições de comprar. Então é muito fácil existir essas comparações. E do ponto de vista emocional, essas comparações elas são muito danosas. Agora, quando eu vivo experiências, há uma dificuldade de gerar comparações. Como é que eu vou dizer que a tua viagem foi melhor que a minha? Ou que a tua viagem foi pior que a minha? Que parâmetros eu vou usar para dizer o que é bom ou o que é ruim numa viagem? Entende que existe uma subjetividade maior. E aí eu tenho mais dificuldade de comparar. E aí cada um vive a sua, sem ficar pensando no outro, simplesmente vive a sua experiência. E isso torna a experiência melhor do que eu ficar comparando com outro que, do ponto de vista emocional, como eu disse, é bem danoso. Então esse é um outro ponto que faz também com que investir dinheiro em experiências te tragam maior felicidade do que acabar comprando coisas, né? Materiais, digamos assim. Em suma, né, viva experiências que façam sentido para você. Faz esse exercício do post-it. E há uma coisa importante que eu não falei quando eu disse do exercício do post-it. Não tenta sentar e fazer o exercício como se fosse uma tarefa, sabe? Tenta ir levando a tua vida, assim, vivendo o dia a dia. E quando tu sentir, ai meu Deus, que legal fazer isso, vai lá e coloca no post-it. Quando tu sentir uma irritação muito grande, tu vai lá e coloca no post-it negativo. Por que isso é importante? Porque, por vezes, o nosso cognitivo, que é a nossa razão, né, ela fica tentando achar quadrinhos para as coisas, encaixar em quadradinhos. E, por vezes, a gente quer encaixar quadradinhos que não são encaixáveis, sabe? Nós temos que dar mais valor ao que nós sentimos nesse aspecto. Porque daí, sim, a gente vai acertar ao enquadrar numa coisa que faz bem ou enquadrar numa coisa que faz mal.
Quando nós queremos ir só pela razão, por vezes a gente não vai conseguir. E isso eu acho que é um ponto importante de dizer, eu já falei em vários episódios aqui. Não existe razão sem emoção, não existe emoção sem razão. Nós somos uma simbiose entre essas duas coisas. E para fazer escolhas, inclusive de gastos com o dinheiro, é importante que a gente leve em consideração essas duas coisas. E quando a gente tenta cognitivamente, só pela razão, dizer o que nos faz bem, por vezes a gente erra. Tem um artigo, inclusive, que diz, né, que ser racional nem sempre é racional. Então, não tenta fazer racional isso, tenta fazer pela tua emoção. O que realmente tu sente que te faz bem? O que realmente tu sente que te faz mal? E aí tu vai ter uma clareza maior. Então, esse é o primeiro ponto, né? Eu disse que eu ia comentar 3. Esse é o primeiro ponto em que faz com que você seja mais feliz ao gastar o seu dinheiro, que é gastando com experiências ao invés de gastar com coisas. O segundo, que eu acho muito coerente, inclusive com o meu estilo de vida, assim, é compre tempo. O que significa comprar tempo? É que quando você tiver a oportunidade de pagar por coisas que vão te economizar tempo, o faça. Muito interessante esses trabalhos que investigaram isso, assim. E eu me identifico muito porque eu realmente fiz esses movimentos na minha vida e é impressionante o quanto isso me trouxe uma maior qualidade de vida, uma maior satisfação com a vida, uma maior percepção de felicidade, né? Menor irritabilidade, maior sorriso no dia a dia. Porque o que as pesquisas falam em relação a isso e mostram, né? Tem várias e várias pesquisas que foram sendo desenvolvidas para avaliar se realmente comprar tempo gerava maior felicidade do que gastar com outras coisas aleatórias ou comprar coisas para si mesmo, né? Roupa e qualquer outra coisa. E todas as pesquisas, elas têm o mesmo resultado. As pessoas que gastam o seu dinheiro comprando tempo, elas acabam se tornando mais felizes ou são mais, se sentem mais felizes do que aquelas pessoas que compram coisas. E o que é o comprar tempo, né? É tu, por exemplo, ter uma faxineira na tua casa, tu ter uma pessoa que cuida da tua comida, tu ter uma pessoa que vai fazer as tuas compras, tu, por vezes, optar por andar de táxi ao invés de andar de ônibus para economizar esse translado, ao invés de tu cozinhar todos os dias, tu pedir uma comida. Então, são coisas que, por vezes, elas vão ser mais custosas, né? Diferente do outro, que tu consegue viver experiências, às vezes, sem gastar nada. Comprar tempo, na maior parte das vezes, há uma contrapartida de uma prestação de serviço. Alguém vai te prestar um serviço, tu vai ter que pagar por aquele serviço, então, obviamente, existe aí um desembolso de dinheiro. Então, não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer essa substituição, mas aqueles que conseguem, sem dúvida nenhuma, vai ser muito importante. E aí, explicando e contando sobre o minha própria vida, né? Como eu disse antes, eu nunca gostei de cuidar de casa. Só que eu sempre precisei cuidar de casa, né? Eu não tinha condições de ter uma faxineira, de ter uma cozinheira, de ter uma pessoa que cuidasse das minhas roupas. Não tinha essa condição. Até uns 3 anos atrás, eu acho que eu comecei a ter isso. Faxineira, né? E aí hoje em dia eu já tenho mais do que faxineira, já explico. Mas eu não tinha, principalmente quando a gente veio aqui para Floripa em 2016, 2017, fim de 2016, início de 2017? Não, início de 2016, que foi quando eu fui fazer o meu doutorado. Já tô me perdendo nas datas, né? Eu não tinha a menor condições de pagar por uma faxina. Eu passava um mês e comprava goiabada em vez de chocolate, porque não tinha condição de comprar um chocolate, quem dirá pagar uma faxineira, sabe? Não tinha condições disso. Então eu precisava fazer aqueles serviços. A mesma forma, assim, eu precisava cozinhar, eu não podia comprar e comer em restaurantes, eu não podia comprar uma comida no iFood, eu não tinha essa condição. Então, naquele momento, eu precisava, e tá tudo bem, né? Nós vivemos fases nas nossas vidas e a gente não pode querer ultrapassar fases. Eu não posso querer viver uma fase que eu ainda não tenho condições de pagar. Se naquela época, não, mas então a Jéssica está dizendo que eu contratar uma faxineira, eu pegar comida pronta, isso vai me tornar mais feliz. Então, dane-se minha conta bancária, dane-se meu extrato bancário, porque eu vou ser mais feliz se eu fizer isso. Claro que não, né? Pelo amor de Deus. Não sejamos, assim, incoerentes, né? Não sejamos ingênuos a esse ponto. Cada fase da vida exige um esforço, exige um contexto
E naquele contexto, por exemplo, eu não tinha condições, então eu lá e fazia, mesmo não gostando. Então eu cozinhava, eu limpava, eu fazia absolutamente tudo que hoje eu tenho uma pessoa para fazer para mim. Então ao longo do tempo, o que eu fui fazendo? Tá, eu não tinha condições, então eu fazia. Quando eu comecei a ter condições, eu peguei uma faxina por mês, que aí eu pensava assim, bom, uma faxina por mês eu já consigo pagar. E eu dizia sempre, né, assim, quando eu puder, um dinheiro que sobrar, a primeira coisa que eu vou fazer é ter uma faxineira. Eu sempre falei sobre isso, assim, pro Gui, sempre, sempre, sempre. Nós, era o nosso motivo de briga, assim, eu e o Guilherme nunca brigamos, a gente se dá muito bem. Só que sábado era o nosso dia de briga, porque nós temos ritmos de faxina completamente diferentes, né? Pegue um homem e mande ele fazer faxina pra ver o que acontece. Ele não vai ter o ritmo, ele não tem o mesmo, às vezes, olhar. Aí ele me dizia assim, ai, mas eu não vi. Eu digo, como é que tu não viu? Tá aqui a sujeira. Enfim, né? A gente ficava num bate-boca e ele começava a limpar, sentava no sofá e aquilo me dava uma gana, sabe? Eu digo, criatura, termina o que tu tá fazendo, não é possível. E aí dava aqueles rolo todo. Enfim, brigar que eu digo essas discussões assim, né? E aí eu dizia pra ele, meu Deus, a primeira coisa quando nós tivermos condições é contratar uma faxineira. E aí quando a gente começou a ter uma condição um pouquinho melhor, a primeira coisa que eu fiz foi, naturalmente, contratar uma faxineira. Sempre respeitando reserva, né? Então, reserva, faxina, reserva, faxina. E aí sempre equilibrando isso, nunca deixando de fazer a reserva para gastar com essas coisas. Então a gente começou com uma faxina uma vez por mês, depois a gente foi faxina para uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e hoje a gente tem uma pessoa que vem toda semana, que limpa a casa, que lava roupa, que faz comida, que deixa as marmitas prontas. Então volta e meia, quando eu posto nas terças-feiras, né, que a comida da semana tá pronta, porque ela vem, ela faz tudo. E aí a gente deixa tudo pesadinho e tal, e tudo organizadinho pra semana, então isso me economiza um tempo gigantesco. Lavar roupa, limpar a casa e fazer comida. Sério, me tirou um tempo enorme. Então isso me gera uma satisfação muito boa. Fora que é muito legal a gente ver a evolução e por vezes a gente esquece disso, né? Mas eu vejo assim, em 2016, a gente não tendo condições de nem comprar um chocolate, tinha que comprar goiabada para comer doce, né? Porque minha vida de formiga seguia. E não ter condições de pagar por essas coisas e hoje a gente ter essa condição, é, é gratificante, assim. Então, eu acho que é importante também, às vezes, a gente parar e pensar o quanto já evoluiu, porque por vezes a gente não faz isso, né? E aí eu paro agora falando aqui e me lembrando que a única coisa que eu queria na época era ter uma faxineira, e hoje eu a tenho, sabe? Então, um momento de desabafo, assim, para dizer que realmente, assim, é gratificante ver essa caminhada e ver o quanto a gente pode ir crescendo, se desenvolvendo e alcançando esses objetivos. Então, eu fiz todo esse circuito para dizer assim, se tu ainda não tem condições de pagar por isso, faz parte do jogo, entendeu? É uma caminhada. Uma hora vai conseguir, se esse é o teu objetivo, se tu queres isso para tua vida, se é importante para ti economizar esse tempo, né? Que é o que os estudos mostram, que quando a gente faz isso, nós ganhamos maior satisfação. Se tu fores fazer isso, e se for um objetivo teu, tu vai conseguir. Mas cada coisa no seu lugar. E aí, agora comentando alguns estudos que fizeram essa avaliação de o que traria maior felicidade, gastar com coisas ou comprando tempo. E um dos estudos que eles fizeram foi assim: eles pegaram as pessoas e davam, né, $40 para essa pessoa. Aí essa pessoa, numa primeira semana, ela podia gastar com coisas, ela tinha que comprar algumas coisas. Então, ela vai comprar um livro, vai comprar uma roupa, vai comprar um eletrodoméstico. Não, né? Não compra eletrodoméstico, eu acho, com $40. Mas, enfim, comprar alguma coisa. E, num outro momento, ela ia usar aquele mesmo dinheiro, mas obrigatoriamente ela precisava economizar tempo quando ela gastasse aquele dinheiro. Então, usar um táxi, comprar uma comida pronta, essas coisas. Todas as pessoas que estavam no grupo que iam gastar com comprar tempo eram mais felizes do que aquelas que acabavam comprando coisas. Então, esse é um dos experimentos. Um outro experimento que foi gigantesco, até anotei aqui o número de pessoas, 2,5 milhões de pessoas, porque eles fizeram um teste geral, né, com os americanos para entender o nível de ansiedade que os americanos tinham em relação ao tempo. E aí eles fizeram uma pesquisa com 2,5 milhões de americanos, que é a pesquisa nacional deles, para perguntar quais americanos sentiam que tinham pressão de tempo, estresse de tempo, né?
aquela pergunta assim, você consegue fazer tudo o que você gostaria de fazer no seu dia? E aí, a maior parte, 80%, indicou que não conseguia, que tinha esse estresse em relação ao tempo. E aí, o que eles mostraram é que essas pessoas que têm esse estresse em relação ao tempo, quando elas conseguem economizar tempo pagando por isso, por algum serviço que vai fazer com que elas economizem tempo, elas são mais satisfeitas. E aí, eles conseguiram provar que todas as pessoas que fizeram isso, elas demonstraram uma maior felicidade. Dessas pessoas que tinham ansiedade, né? E aí vem um motivo pelo qual, um dos motivos, né, pelos quais existe essa diferença entre comprar coisas e comprar tempo. Por que comprar tempo gera maior felicidade? E o motivo principal que os estudos mostram é exatamente esse. No momento que eu compro tempo, eu diminuo o estresse, porque daí eu consigo fazer outras coisas que me fazem bem. E ao conseguir fazer outras coisas que me fazem bem, isso aumenta a minha felicidade. Então, em resumo, comprar tempo te torna mais feliz porque reduz o teu estresse. E eles conseguiram provar isso, inclusive, com um estudo realizado na Holanda com milionários. Eles avaliaram como é que era a conduta dos milionários em relação ao gasto do dinheiro. E o que eles perceberam? Que os milionários e as pessoas normais, elas acabam gastando o seu tempo mais ou menos na mesma proporção, né, entre trabalho e vida normal, assim, e outras coisas da vida, né? Só que a diferença está no que elas fazem fora do trabalho. Dentro do trabalho também, eu já explico, mas fora do trabalho principalmente. Os normais, eles se envolvem mais em atividades passivas e os milionários se envolvem mais em atividades ativas. Que atividades são essas? Exercício físico, passeio, que não deixa de ser experiência, que tem a ver com o que eu falei inicialmente. Então, coisas que realmente façam com que eles se envolvam naquele quesito, só que de uma forma ativa. E as pessoas comuns, elas fazem coisas passivas, olhar televisão, jogar alguma coisa, fazer alguma coisa que é passivo. E quando eu faço essa coisa ativa, eu também estou vivendo uma experiência. Então, o que eles trouxeram, né, de reflexão a esse respeito é que as pessoas, mesmo quando sobra tempo, por vezes elas usam de maneira errada. E que eu posso usar o meu tempo extra, meu tempo que não esteja no trabalho, com coisas que me façam bem. Mas por vezes eu priorizo coisas que são passivas e isso não ajuda a ter maior felicidade. Em suma, olhar a televisão ou fazer um exercício físico, como uma caminhada, uma coisa assim, não gasta dinheiro. Só que muitas vezes pode ser que tu esteja priorizando olhar a televisão. Ou, hoje em dia, né, ficar naquele velho rodando o Instagram, rodando o TikTok, olhando bobagem. E isso é passivo, isso não vai te gerar nada mais feliz. Então, sempre que tu tiveres coisas, tempo, né, disponível, use com inteligência. Use com coisas ativas, use com coisas que vão te desenvolver, que vão te deixar uma pessoa melhor, e não com coisas passivas como olhar a televisão e ficar rodando TikTok. Em suma, é isso. E aí eles conseguiram mostrar isso. E quando eu falei do trabalho, é porque eles também mostraram que um outro quesito, né, que faz com que os milionários eles se sintam melhor, é que eles têm mais autonomia no trabalho. Então, eles escolhem mais as tarefas que eles vão executar. Por quê? Porque eles conseguiram comprar o tempo de outras pessoas fazendo aquilo que eles não gostariam, né? Como eu consigo hoje fazer uma troca em que eu não cozinho, mas tem uma pessoa que cozinha para mim. Então, existe esta troca e essa troca me dá autonomia. Então, esta autonomia também me dá felicidade. E aí, eles trouxeram esses quesitos. E aí, a partir disso, conclui-se que realmente comprar tempo gera maior felicidade. Na prática, o que tu pode fazer na tua vida? Se tu tiveres condições, faça, né, isso de ter uma pessoa para cuidar da tua casa, usar mais um táxi, um Uber do que andar de transporte público, sempre olhando primeiro para o teu orçamento, não vai ser, né, incoerente com a tua situação financeira, pelo amor de Deus. Jéssica, não, eu não tenho ainda essa condição, o que eu posso fazer? Nos momentos em que tu estiveres livre, com teu tempo livre, priorize coisas que vão te fazer bem. Priorize em coisas ativas e não passivas, que isso vai te ajudar também. Então, no final das contas, este é o resumo. Comprar tempo
te deixa mais feliz. Esse é o nosso segundo aspecto que vai fazer com que, ao tu gastar teu dinheiro, tu vai ficar mais feliz. O último, mas não menos importante, é que quando tu tiveres oportunidade também, gaste com doações. Eles chamam de gastos pró-sociais, né? Gaste dinheiro com o outro ao invés de gastar dinheiro contigo, porque isso também vai te fazer feliz. As pesquisas em relação a isso são muito extensas também. Tem uma gama gigantesca de pesquisas que provam isso, tanto de crianças a adultos, com todo tipo de perfil que você possa imaginar, inclusive pessoas que cometeram algum crime, que já estavam presas, e todas as pesquisas, elas mostram a mesma coisa. Quando nós gastamos com os outros, nós nos tornamos mais felizes do que quando nós gastamos conosco. E o que é legal é que isso é super subestimado, né? Quando perguntado, assim, os pesquisadores chegam e perguntam assim, ó, por exemplo, eu chego para ti e digo assim, tu acha que tu vai ser mais feliz se tu gastar R$ 50 com um terceiro ou se tu comprar alguma coisa para ti? Na maior parte das vezes, as pessoas acham que vão ser mais felizes comprando para si. Só que na prática, quando eles colocam isso como um experimento, as pessoas doando para outra pessoa, ao doar, a pessoa se sente mais feliz do que comprar para si. Então há uma distorção no que eu acho do que verdadeiramente acontece. Verdadeiramente o que acontece é que quando eu dou, eu me sinto mais feliz. E o porquê disso, né? Primeiro, um dos principais motivos é que nós fomos seres sociáveis. E se nós formos olhar na nossa evolução, sempre nós vivemos em bandos, né? E a evolução foi construindo isso. Nós vivemos em família, nós vivemos em sociedade, nós vivemos em grupos. E se nós, dentro do grupo, um ajudar mais o outro em relação a deixar o grupo mais forte, nós sobrevivemos mais. Então, se eu doar para o outro e o outro doar para mim, nós dois nos tornamos mais fortes. E ao nos tornarmos mais fortes, o nosso grupo se torna mais forte. Eles fizeram um estudo, meio que pressupondo isso, para avaliar se realmente doar geraria mais força. E olha que interessante, eles pegaram as pessoas e dividiram em grupos, uma doando para terceiros, um dinheiro que tinha ganho, e outra gastando consigo. E aí tem um nome, eu não lembro o nome, mas é um negócio que tu fica apertando assim, sabe? E aí tu tem que colocar a tua maior força naquele por um maior tempo. E aquelas pessoas que doaram o dinheiro apertaram mais o negocinho, tem um nome técnico para isso, apertaram mais isso e ficaram por mais tempo do que as pessoas que não doaram. Ou seja, doar tornou elas mais fortes. Um outro experimento com idosos também fez mais ou menos a mesma coisa, e os idosos que doaram eram idosos que tinham um problema cardíaco, e os idosos que doaram, eles amenizaram seu problema, o seu ataque cardíaco, eles fazem várias avaliações biológicas, né? Mas eles melhoraram a sua condição física de saúde quando fizeram doações. Então, muito interessante esses estudos mostrando que esses movimentos de doação realmente faz com que o grupo como um todo se torne mais forte. Eles fizeram uma investigação, inclusive, com vendedores, dizendo para o vendedor, né, tu vai doar para o teu colega, e o outro não dizendo nada, tipo, pode gastar contigo. Aquelas equipes que eles tinham que, doar, que eu digo, é partilhar com o outro, assim, né? Esse que tinha que partilhar com o outro, a equipe como um todo vendia mais do que a equipe que não partilhava, sabe? Muito interessante esses estudos, assim, eu realmente achei bem interessante de olhar. Então, eles mostram que neste processo, né, de doação, nós como seres sociais, nós nos tornamos mais fortes, nós temos um melhor desempenho, dando esse exemplo nas vendas, e nós ficamos mais felizes quando nós realizamos algum ato de doação, seja lá qual for o tipo de doação, né? Mas aqui ele trata em relação à doação de dinheiro. Então, bem interessante. E aí eles começaram a se questionar se isso realmente era válido ou era só nesses grupos isolados e fizeram uma pesquisa bem extensa com pessoas dos Estados Unidos, da Dinamarca, da Holanda, do Canadá, e aí pegaram amostras em todos esses países para avaliar se isso realmente era relevante, se era válido no mundo, né? E aí fizeram esse estudo nesses países, comprovaram que sim,
E foram além. Aí pegaram a pesquisa, que é a pesquisa Gallup, que pesquisa 136 países ao redor do mundo, e descobriu a mesma coisa. Eles construíram um mapinha, e aí dentro da pesquisa existe uma pergunta assim: no último ano, tu fez algum tipo de doação para instituição de caridade? Se as pessoas diziam que sim, que tinham feito algum nível de doação, quando elas diziam que sim, o nível de felicidade delas era mais alto. Então existia essa relação muito forte entre doar e ser feliz. E aí eles fizeram um mapa gigantesco do mundo inteiro e mostraram que dos 136 países, 120 apresentaram uma relação positiva entre essas duas variáveis. Pessoas que doavam eram mais felizes. Em 120 países. Então, assim, realmente uma repercussão e uma validação de que essa informação, ela é relevante e ela existe. Aí tu pode estar pensando assim, tá, mas isso será que é em todos os contextos das pessoas? Como eu disse, testaram em criança e testaram também em pessoas que tiveram feito algum tipo de assalto, né, que são negligentes, assim, com os valores sociais, digamos assim. Inclusive com essas pessoas também existiu essa validação. Então, de forma unânime entre as pesquisas, sim, doar vai fazer com que tu te sinta mais feliz. Então, se tu tiveres oportunidade de gastar contigo ou com outro, opte pelo outro, porque isso vai te trazer maior felicidade. Um dos motivos, como eu já disse, é essa questão social, né, de nós sermos seres sociais, mas tem outros 3 aspectos que são bem relevantes nesse processo também. Essas 3 necessidades humanas, elas partem da teoria da determinação, não vou entrar nesses aspectos aqui, só para quem gosta mais, né, de se aprofundar, procura aí teoria da determinação, que tu vai entender um pouquinho delas. Mas o que eles dizem como argumento desses estudos é que por nós termos essas necessidades de relação, autonomia e competência, nós também temos uma maior propensão a doar e nos sentir bem com isso. Relação, por que relação, né? Porque quando eu dou, eu estou fazendo uma interação social. E na maior parte das vezes, essa doação ela também vai envolver algum tipo de círculo, né? De amizade ou de instituição. Eu vou me envolver com, por exemplo, se eu me envolver com caridade, eu vou estar me envolvendo ali com aquilo. E isso vai fazer com que eu me sinta melhor. Por quê? Porque existe uma integração dentro de um grupo social que está disposto a fazer este movimento. E aí eles dizem que isso faz com que a doação gere essa maior felicidade. O segundo, autonomia. O que eles querem dizer com autonomia, né? Eles querem dizer que, aí eles fizeram algumas pesquisas mostrando isso, que as pessoas, para que realmente doar faça com que elas se sintam bem, essa doação ela tem que ser de livre e espontânea vontade. Que não pode existir assim, tu vai doar, sabe? Não pode ser imposto, tem que ser livre. Eu tenho que optar por doar porque aquilo é coerente com os meus valores. Se assim for, aquilo vai me fazer bem. Se não for assim e eu fizer porque eu sou obrigada, isso vai me fazer mal e aí essa relação vai piorar na realidade. Porque daí não vai... Eu vou ficar irritada, né? Que saco, eu tenho que fazer uma coisa que eu não estou disposta a fazer. E ao invés de me gerar um benefício, vai me gerar um prejuízo. Então a autonomia tem que cuidar, inclusive... Porque é isso, né? Tem que ser do coração, tem que ser verdadeiro. Não pode ser uma coisa assim, a Jéssica disse que doar vai me fazer mais feliz, então eu vou pegar o meu dinheiro e vou doar. Não é assim que funciona. Tem que ser uma coisa de verdade, sabe? Tem que ser uma coisa do coração. E aí por isso que eles discutem esse ponto de autonomia. E o último, mas não menos importante, é a competência, que nesse caso, em relação à doação, está relacionado com tu conseguir perceber o resultado da tua doação. Eles mostram nos estudos que o interessante é que a tua doação ela seja personificada, que tu consiga ver a pessoa que está recebendo e tu consiga ver o impacto que aquilo vai gerar. Eles fizeram um estudo, inclusive, perguntando para as pessoas, pegando um grupo, né, e dizendo para doar para a Unicef, que é uma instituição mundial de caridade, e para uma instituição local que eles viam o movimento daquela instituição. Aqueles que doaram para a instituição local se sentiram mais felizes do que aqueles que doaram para a Unicef. Por quê? Porque eu consigo ver, eu consigo palpar a importância que aquele meu movimento gerou. Quando eu consigo ver a importância, eu me sinto melhor, eu me sinto mais feliz com aquilo.
Então, isso é um outro ponto importante, assim, quando tu fores fazer, né, e aí já entrando para as sugestões práticas, quando tu fores fazer algum movimento nesse sentido, opte por doar, opte por ter iniciativas as quais tu consegue ver a repercussão daquela tua doação, porque isso vai fazer com que tu te sinta melhor. Se tu te sentires melhor, tu vai repetir mais aquilo e aquilo vai gerando um ciclo, né, de bem para todas as pessoas que ali estão envoltas. Se tu doar para uma pessoa, né, para uma instituição muito distante que tu não consegue nem ver e por vezes até desconfia da validade, da vericidade daquelas informações, isso não vai te gerar uma coisa legal. Então, não é tão válido nesse sentido. Não que não seja válido, né? Talvez a instituição use, mas tu não vai ter beneficiário disso e aí não ter beneficiando disso pode ser que tu não queira repetir aquele ato. Então, a gente sempre quer trabalhar que esse ato te gere esse melhor satisfação, né? E aí, fazendo isso, se tu vê para onde está indo, vai te fazer melhor. Então, esses são os aspectos pelos quais doar vai nos fazer sentir melhor e como que a gente pode, na prática, fazer isso para se beneficiar desse movimento. Enfim, esses são os 3 aspectos que eu queria trazer aqui hoje, né? Dizer que se você quer potencializar os benefícios do dinheiro na tua vida, gaste dessa forma. Ao invés de comprar coisas, compre experiências. Ao invés de gastar com coisas, invista em comprar tempo. Ao invés de gastar contigo, invista em gastar com outras pessoas. Se tu te fizeres esses movimentos, cuidando todos os pontos que eu trouxe aqui em cada um deles, sem dúvida nenhuma, tu vai te tornar mais feliz. E aí aquele artigo que eu falei que tinha o título, né? Até nem falei de todos os pontos daquele artigo, priorizei esses 3 que têm mais validade científica, é que se o dinheiro não tá te trazendo felicidade, é porque tu tá gastando da maneira errada. Então, meu objetivo aqui hoje é que tu te aproprie desses aspectos para começar a gastar o teu dinheiro de uma forma correta, sem meter os pés pelas mãos, obviamente, sem ser incoerente, negligente com a tua condição atual, mas sendo coerente com a tua situação, né, atual, te beneficiar dessas questões para te tornar mais feliz. Espero que tu saia daqui com algum insight prático. Não deixe de fazer o exercício do post-it. Acho que isso traz uma clareza muito grande em relação do que nos faz bem e vai te fazer bem também, tá bom? Meu muito obrigada. Se você curtiu, se você achou que esse conteúdo foi relevante para você, te convido a compartilhar com mais pessoas. Vamos disseminando esse conteúdo, fazendo com que mais e mais pessoas tenham acesso aí a esse mundo de finanças comportamentais, melhorando a relação com o dinheiro, fazendo com que a gente se torne mais feliz e tome melhores decisões. Mais uma vez, meu muito obrigada e até a semana que vem.